Salve povo, eu sou o Zelota e de volta com a nossa aula de História Antiga sobre Roma, esses romanos. E vamos aí dar continuidade de onde paramos. Na aula passada eu falei sobre a monarquia romana e falei sobre alguns dos reis, pelo menos os que ficaram registrados na história, né? E seus reinados, esses lendários reinados, esses reis lendários, reis é demais, né? Os reis lendários. E hoje eu vou dar sequência no assunto falando sobre a República, o início da República, e vai ter muita confusão aí. Bom, como eu falei na aula passada, eu ia dar uma pesquisada no assunto, dar uma olhada aqui para ver como seria o esquema. Então decidi dividir em duas partes a aula de República, porque tem muito conteúdo, muita coisa interessante. E eu quero passar o máximo possível de conhecimento para vocês, dentro das minhas possibilidades de conhecimento zelota. E aí, ser o mais útil possível para o aprendizado de vocês. Como vocês sabem, métodos nada ortodoxos. Então você, velho seguidor do Zelota, você que também é taverneiro e está aqui, veio lá da Taverna Nerdeste, meu canal de nerdices, de cultura pop, geek e etc. Enfim, vocês que gostam aí de super-heróis e tal, de séries, de filmes, de animações, eu tô lá falando sobre isso todas as terças às 20 horas e aqui às sextas às 20 horas. Se você gosta dos dois assuntos, ótimo, maravilhoso, se inscreve aqui e se inscreve lá também, porque aqui é história e lá é quadrinho. Então dá logo um like nesse vídeo para não esquecer que o velho tapote não custa nem meia moeda furada, para dar uma ajuda aí pro Zelota. E também fiquem ligados lá no meu Instagram, né? O Instagram do Zelota, que é o @zelota, @ozelota, perdão, esqueci do O de óculos, @ozelota, que eu estarei lá publicando as capas dos vídeos, o link do vídeo mais recente estará lá na biografia, e antes, né, nas vésperas do vídeo ser publicado, eu vou estar lá comunicando a galera que está lá seguindo o Zelota no Instagram quando o vídeo vai sair, avisando para lembrar, né? Na verdade já é determinado que é sexta às 20 horas, que eu já combinei com vocês aqui. Mas enfim, galera, eu não vou mais perder tempo falando sobre os blá blá blás iniciais. Vamos ao assunto, que o assunto é de certo ponto grande. E como eu disse, eu dividi em duas partes, porque nós temos aquele momento ali entre a monarquia e o início da república, que foi visto na aula passada, que vocês lembram, né, da aula passada. Para quem não assistiu, dá uma chegada aí na playlist que tem lá, essa playlist de Roma Antiga, que tem essas duas primeiras aulas desse bloco aqui sobre Roma Antiga. Então eu falei para vocês sobre aqueles reis lendários e seus reinados lendários. E todos esses reis tiveram as suas passagens, seus momentos bons, suas decisões ruins, enfim. Alguns arrumaram muita confusão, né? Inclusive esses últimos três reis eram etruscos. Lembram? Então, galera, esse período aí, depois teremos os cônsules. Lembram de Brutus, né? Que teve aquela confusão, ele foi um rebelde, né? E aí conseguiu mudar a estrutura política romana, que era monárquica, para a república. Então vai ter a construção de um senado que, como eu já falei, que eram formados ali por homens ricos, né? Eu vou falar sobre essas classes sociais aqui, e também as políticas, e são várias, hein? Então vou explicar aqui com tranquilidade para que todo mundo pegue, velho. Então pode ser que essa aula fique um pouco longa, mas vamos até o final, porque vocês não vão se arrepender, velho. Vamos lá. Então a república vai do ano de 509 a.C. até o ano 27 a.C. E foi justamente o ano 509 a.C. foi o ano que surgiu a república e teve o fim da monarquia, né? Com
o poder sendo passado para dois homens, né? Dois cônsules, os cônsules na verdade, cônsul é no singular. Então, a república ela vai ficar nas mãos do Senado. E quem era o Senado? Quem eram os senadores, Zelota? Esses malditos senadores romanos eram os homens ricos. Então, como eu falei na aula lá sobre a ilha de Creta, na Grécia e tal, que tinha os eupátridas e tal, então esses homens eram os patrícios. Eram assim chamados os romanos, nascidos em Roma, de origem romana, e que eram donos de terras. Então eram os homens que tinham dinheiro. Então esses homens eram os patrícios. E esse senado era formado por 100 homens. 100 homens quantidade, não é que não estava faltando homem, hein? São 100, quer dizer, falando de romano, para mim não presta nenhum. Mas enfim, são 100 homens que estavam lá no senado, todos muito poderosos, com muito dinheiro, muitos denários. Eu quero os meus em romanos. Então nós também tínhamos a outra classe, que eram os plebeus, que era justamente o povo pobre de Roma. Então nessa classe nós tínhamos essas pessoas pobres, que na verdade eram homens livres, né, mas eram pobres. Também tinham soldados, que estavam aí no meio, e eles não tinham direitos políticos, como os patrícios tinham. Existe aí uma teoria de que eles eram os antigos moradores da região, né, da Península Itálica, antes da formação da cidade de Roma. Então, galera, eu vou colocar aqui alguns pontos para vocês, explicar justamente como funcionava a estrutura política de Roma durante a República, porque são vários cargos, as suas funções. Eu vou falar aqui sobre cada um desses cargos e quais eram as suas funções. Tem alguns nomes aí meio estranhos, mas não achei estrambólicos, porque é assim mesmo, né? Traduzindo aí do latim para o português, enfim, fica assim. Bom, vamos lá, pessoal. A gente tinha o consulado. O consulado era justamente composto por dois homens, né? Pelos cônsules, dois cônsules, e era responsável pelo poder executivo, como se fosse trazendo aí para nossa política atual, né? É o poder executivo. Então esses dois cônsules, eles eram responsáveis pelo poder executivo. E nós tínhamos também o Senado. O Senado era o poder legislativo, formado por esses 100 malditos romanos ricos, que eles eram escolhidos, né? Eles eram patrícios que eram escolhidos pelos cônsules. Ou seja, se você tivesse amizade com o cônsule e fosse um homem de propriedades, você seria um senador romano. Veja só que maravilha, hein? Usar aquela daga branca, daga não, a toga branca, usando aquela toga maravilhosa, não é? Aquela sandalinha clássica, com aquela cinta amarrada, todo se sentindo, né? Enfim, seria um senador. Mas eu acho que vocês, seguidores do Zelota, não queriam estar no meio dos romanos, não. Então nós temos a Assembleia dos Cidadãos. Esses cidadãos, lembrando que dentro dessa categoria de cidadão, só é considerado cidadão os patrícios, só quem tem dinheiro. Então eles é que elaboravam as leis, e essas leis eram promulgadas pelo Senado. Estão entendendo aí? Então, a Assembleia dos Cidadãos, formada por patrícios, criavam as leis, e essas leis eram promulgadas pelo Senado, que também era formado por patrícios. Ô Zelota, só tem gente rica aí no meio? Exatamente, como eu falei, os pobres, os plebeus não tinham direito a nada. E aí nós também temos a ditadura. A ditadura é o seguinte: ela era convocada pelo Senado durante o período de crise social ou política. Quando estava uma complicação ali, que os cônsules não estavam conseguindo dar conta do recado, a situação na cidade estava perigosa, estava difícil.
Então eles escolhiam um novo governante, que seria o ditador. E esse ditador geralmente era um homem ligado ao exército. Teremos aí mais na frente um homem famoso, que eu já falei aí no vídeo passado, e vai se tornar um ditador. Mas então era só nesse caso de extrema urgência e necessidade. Nós temos também os pretores, que era o poder judiciário. Então, esses pretores, digamos que durante a expansão romana, eles são considerados como governadores. São enviados até as colônias romanas, né? As terras que os romanos haviam invadido. Vocês já viram na aula anterior alguns lugares que eles invadiram, e hoje eu vou falar de mais outros locais onde eles também invadiram. Como um exemplo, vamos falar de Pilatos. Pilatos, que é citado na Bíblia como um pretor romano, ou seja, ele era um governador romano na Judéia, na região, no estado de Israel, né? Onde hoje se chama Palestina. Então ele era um pretor romano, um governador. E olha que para lá e para a Judéia, meu amigo, não era um agrado não, hein? Não era promoção não, era castigo, pá. Depois eu vou contar a história de Pilatos, viu? Aquele cara ali era uma cobra, um maldito romano. E aí nós temos também os censores, que eram responsáveis pela classificação da população de acordo com a sua renda. Vocês lembram também quando eu falei sobre o censo romano, né? Que foi criado ainda na época da monarquia. Então eles faziam esse censo, que era justamente para ver a população, né? Quantos habitantes tinha e quais eram as suas posses. E aí, de acordo com as posses desses cidadãos, eles definiam, né? Quem seria, quem era patrício ou quem era plebeu. Então era para isso que serviam os censores. Nós tínhamos os edis, que eram administradores municipais. Enquanto nós tínhamos os pretores, que eram como se fosse hoje em dia os governadores, nós tínhamos os edis, que seriam equivalente a hoje em dia aos prefeitos. Então eles eram responsáveis pelos municípios. Então eram administrações municipais, as cidades, que eram municípios. Entenderam? Então nós tínhamos aí esses edis. E por último temos os questores, que eram responsáveis pela administração dos recursos financeiros. Então todo o dinheiro que era arrecadado dos impostos, que eram cobrados dos romanos e cobrados principalmente dos povos que eram dominados pelos romanos. Então esses caras eram responsáveis por administrar esse dinheiro. Só que quando chega na época do Império, isso aqui vai ser ignorado totalmente. Então agora eu vou falar sobre a expansão romana durante a monarquia. Essa expansão ela vai ser durante o ano de 400 a.C. até o ano de 270 a.C. Então a expansão na República, certo? Durante o Império, a expansão continua. Então, a princípio, a primeira expansão que vai acontecer vai ser a conquista da Península Itálica. Lembro daquele mapinha que eu coloquei aí na aula passada? Aquelas cidades todas que tinham os sabinos, italiotas, os latinos, etruscos, Alba Longa, toda aquela região ali. Então, toda aquela parte do mapa da Itália atual, aquela bota, vai ser dominada pelos romanos. Então tudo aquilo ali vai fazer parte da República Romana. Então vai ser a primeira expansão romana. Depois eles vão enfrentar os cartaginenses, uma guerra contra Cartago, que vai se chamar de Guerras Púnicas, porque foram 3 guerras. E por que púnicas, zelotas? Que era a forma como eles chamavam em latim os cartaginenses, por isso ficou púnicas. Então, Cartago era uma cidade importante, uma cidade portuária, então fazia-se muito comércio em Cartago. Então, ao invés de eles negociarem com os cartaginenses, eles resolveram foi invadir e tomar o que era dos cartaginenses. Isso foi um combate para ter o controle do mar Mediterrâneo. Então,
eles não queriam concorrência, ou seja, os romanos criaram o monopólio comercial, velho. Você sabe o que é o monopólio, né? Você mora numa rua, só tem um mercadinho, né? Aquele mercadinho ali cobra o preço que quiser, porque se você quiser um preço mais barato, você vai ter que ir para longe, para outro bairro ali vizinho que tem outro mercadinho, então um preço mais barato, porque lá tem 2, 3 mercadinhos. Aí lá você pega um preço mais barato. Aqui é mais caro, porque só tem esse. Então você só pode recorrer àquele. Então ele cobra o preço que ele quiser, velho. Vai explorar. Isso é o que chama de monopólio comercial. Então Roma, os romanos, malditos romanos, criaram um monopólio comercial. Vejam só como os caras eram terríveis. E aí também teremos a conquista do Egito, que já era um local que os romanos tinham muito interesse, porque o Egito era onde se fabricava, produzia muitos grãos. E esses grãos eram a base da alimentação de Roma. Então muita coisa era feita com grão, né? Principalmente pão, né? E aí eles conquistam o Egito, conquistam também a Síria, que também era uma região, ficava ali naquela parte da Ásia Menor, Oriente Médio e tal. E também a Macedônia. Como eu estava falando, Alexandre Magno tinha construído aquele Império Macedônio. E depois da sua morte, e seu império foi dividido em 3 partes entre os seus generais, já que ele não teve filho, como eu falei no vídeo de Grécia no período clássico. Nós tivemos aí uma situação em que os romanos se aproveitaram e tomaram ali todo aquele território que pertencia à Macedônia. Então estava incluso aí a Grécia e a Ásia Menor. E junto com o Egito, que eles haviam anexado, eles tornaram um território romano muito grande. Só que aí eles não pararam por aí. Ainda no período da República, eles vão avançar até a região da Gália, sob o comando de Júlio César, que era um dos grandes generais romanos. E essa região da Gália foi conquistada em 59 a.C. Para quem não sabe, a Gália, ela seria hoje, na verdade hoje não, antes da França, era a Frância, mas tendo a sua capital já chamada Paris. Mas isso vamos ver isso bem mais na frente, que é na época ali dos vikings e tal, então é bem um pouco adiante. Mas a Gália é onde hoje fica a França. Vocês viram o tamanho da expansão deles. Eles não vão chegar também na região da Bretanha, onde vai se transformar ali na Inglaterra. Mas eram vários reinos separados, eu ainda vou chegar lá, tem muito chão pela frente. Bom pessoal, então com relação à expansão, vamos ter muitas consequências em Roma, já que o governo, né, a República, no caso Roma, se expandiu tanto, ela cresceu tanto, que acarretaram vários problemas. Então, entre eles, temos o enfraquecimento da cidade de Roma. Por quê? Vai haver um aumento da população. A população vai crescer exorbitantemente. E vai ser um problema sério, porque se você tem muita gente, não tem lugar para essas pessoas ficarem, vai faltar comida para essas pessoas, vai começar a ter tumultos, e esse vai ser um problema que os romanos vão ter que lidar. Quem mandou querer ficar grande demais, hein? Olha que a barriga romana está ficando cheia, hein? Vai chegar o momento que vai explodir. Então vamos ver aqui. A economia, que antes era agrária, na época da monarquia, ela vai ser agora através do comércio. Vai passar a ser baseada no comércio. Então vamos ter aquela saída, que vai ser o que a gente chama de êxodo rural, né? Que é a saída da população do campo para os centros urbanos. Isso vai acontecer em Roma decorrente de quê? Da quantidade de escravos que chegaram em Roma. E esses escravos, que eu já falei aqui, eram justamente aqueles povos que haviam sido dominados pelos romanos, que foram vencidos nas batalhas. Então uma parte se tornava escravos, tipo homens mais fracos, mulheres, crianças.
tal, e os homens mais fortes se tornavam gladiadores, que também não deixavam de ser escravos. Isso existia na monarquia e ela vai se intensificar na república. Então nós temos também um outro problema, né, que é com essa questão dos conflitos também entre os plebeus e os patrícios, os conflitos de classe, porque os plebeus eles exigiam direitos que só os patrícios tinham, porque os plebeus eram a maioria, e a maioria, não só os plebeus, como também os escravos. Então a maioria da população vai ser justamente a pobre, né? Que é como temos na nossa realidade, né? Quem tem mais dinheiro é uma minoria e a maioria é uma maioria pobre. Então, Brasil são 16 milhões de desempregados, né? O Zé Lota está no meio também, hein? Então vamos ver aqui. Essa crise que vai acontecer no sistema republicano. Nós temos aí os patrícios, que já são ricos, donos de muitas terras. Com a anexação de outras terras, eles vão aumentar ainda mais as suas terras. Ou seja, eles vão se tornar latifundiários, né? Vamos ter o esquema dos latifúndios. E outra coisa que vai surgir uma outra classe dentro daquelas que eu já falei, da sociedade romana, que vai ser a classe dos cavaleiros. E quem seriam esses cavaleiros? São os soldados que participaram das campanhas militares e pegaram riquezas, ou seja, o que chamam de despojos de guerra, não despojos de guerra, que são justamente o que pertencia ao povo que foi atacado, né? As pessoas que morreram durante essas invasões nessas cidades, as pessoas que não tinham como se defender e tinham ouro, tinham posses, então eles tomavam tudo, ficavam para eles, e com isso eles passavam a ter dinheiro. Os soldados romanos eles tinham uma gratificação, eles tinham um tipo de salário, né, que a gente chama de um pagamento, que na época do Império, né, que é mais na frente, vai ser um pagamento até certo ponto ridículo, muito baixo, que eram 30 denários por ano. Ou seja, 30 denários. Um denário, eu já falei aqui, equivalente a um dia de trabalho, fora que eles ganhavam como sal. Daí surgiu a palavra salário, que vem do sal que eles ganhavam, porque o sal ele tinha utilidade para conservação de alimentos, entre outras coisas, eles podiam utilizar até para ferimentos e outras coisas. Então, boa parte desses soldados eles deixavam esse sal aí para a sua família, né? Servia como se fosse uma herança. Então existiam essas lutas sociais entre plebeus e patrícios, né, que foi entre os séculos século V e o século IV a.C. Então essa disputa entre os patrícios e os plebeus foi muito tensa. Então, como eles não tinham direitos a terras e direitos políticos, eles questionavam bastante isso. Então, depois dessa manifestação, essa revolta dos plebeus contra os patrícios, claro, eram minoria, não deveriam ser massacrados pelos plebeus, né? Então, eles tiveram que aceitar, claro que a contragosto, essa manifestação dos plebeus e conceder a eles algumas coisas que eles queriam, como, por exemplo, vários direitos sociais e os políticos, é o que eles queriam, participar das decisões. Então, uma das coisas que vai acontecer também vai ser o fim da escravidão por dívida. Vocês lembram que eu falei sobre a escravidão por dívida lá na Grécia Antiga, que acontecia a mesma situação, né? O cara pegava uma grana emprestada e aí não podia pagar, ficava lá o prazo, vinham os juros, ficava impagável e o cara acabava se tornando escravo daquele outro que ele devia, ou seja, o plebeu ficava escravo de um patrício. Então esse tipo de escravidão foi banida, então já foi uma melhoria também para os plebeus. E também tivemos a criação do cargo dos tribunos da plebe. Então esses tribunos eles vão ter o direito de vetar as decisões do Senado que viessem a prejudicar os plebeus.
porque os tribunos eles representavam os plebeus no Senado, eles tinham esse poder de veto. Então tivemos uma igualdade civil, que seria a liberação do casamento entre classes diferentes, entre plebeus e patrícios. A igualdade religiosa, que os plebeus também passaram a ter direitos de atuar como sacerdotes dentro da religião romana, que é aquela mitologia romana, eu também já expliquei sobre isso. E a ampliação dos direitos políticos, né, de eleger representantes para vários cargos políticos. Então, depois disso aí, nós teremos algumas mudanças aí nesse cenário de Roma. Aquela crise já deu uma aliviada. Só que nem todo período de paz ele é muito proveitoso, não é muito longo, na verdade. Acaba já acontecendo os problemas. Bom, então eu tenho aqui mais dois itens aqui que eu vou explicar, que é o seguinte, houveram dois tribunos que eram irmãos. Um se chamava Tibério e o outro Caio. Tibério Graco e Caio Graco. E eles fizeram uma reforma agrária no ano de 133 a.C. Ou seja, tirar parte de terras que pertenciam aos patrícios e cedê-las para os plebeus. E claro que os patrícios se revoltaram com isso, né? E aí mataram os caras, velho. Mataram os irmãos Tibério e Caio. E com isso a lei foi anulada. E aí gerou outra situação com confusão, né? E quando acontecia a situação de confusão, quem é que eles chamaram? Dois generais para atuar como cônsules ou até mesmo como ditadores, como eu falei para vocês naquele caso ali. No caso de emergência, então assumiram Mário e Silas no ano de 123 a.C., justamente no ano, 10 anos após ali a morte de Tibério e Caio. E eles eram generais. E a partir daí, mais à frente, teremos a criação aí do primeiro triunvirato e o segundo triunvirato. Eu vou deixar para explicar na próxima aula, porque essa aula já deve estar enorme, com 20 minutos e lá vai trem. Não sei quanto está a contagem do tempo aí, até porque o celular descarregou aqui a câmera, tive que retomar a gravação já de outro ponto. Bom, galera, eu agradeço para quem ficou até o final, e como eu sempre falo, vale a pena assistir até o fim, porque aqui tem muito conteúdo e eu explico os detalhes, né? A história por trás da história. São coisas que são muito importantes de vocês assimilarem. E não ficar só ligado em detalhes, né? Porque eu vejo muitos canais de história que os caras fazem vídeos de 5, 8 minutos e, pô, história não é matemática, que você bota 3 cálculos lá no quadro e ensina 3 formas diferentes de resolver uma equação. E aí está resolvido. A história é contada, né? A história é analisada, é debatida. É isso que é o gostoso da história. E como dizia a minha mestra Maria José, a história é a mãe de todas as matérias. Então ela está em todas as matérias, né? Até na matemática tem história, né? Eu já falei isso em Grécia, hein? Bom, vou ficar por aqui. Mais uma vez obrigado a todos que ficaram até o final da aula. E não esqueçam nossos encontros sempre às sextas, às 20 horas. E não se esqueçam também de seguir lá no Instagram. E para quem gosta da cultura pop e gosta de nerdices, terça-feira estou lá na Taverna Nerdeste. Então nos vemos na terça-feira que vem ou na sexta-feira aqui, né? Terça na taverna, sexta aqui. Aí fica ao critério e gosto de vocês. Então na próxima aula eu vou falar sobre o primeiro e o segundo triunvirato, encerrar esse assunto da República para depois entrarmos aí no Império. Eu vou ficar por aqui, mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu falo isso. Um abraço do Zelota, até o próximo vídeo. Valeu, galera!